E aí, pessoal, tudo bem? Professor Marcos Otoshi de História de volta para mais uma aulinha especial para vocês. Gente, hoje a gente vai trabalhar o chamado período regencial. Período regencial, pessoal, é aquele período que vem pós primeiro reinado, tá certo? O período regencial, já anota aí, vai de 1831 até 1840. Período curtinho, tá certo? 9 anos, tal. Mas que período é esse, eu tô? Só para me situar aqui. A gente está falando de império, tá certo? Em 1831, Dom Pedro I ele vai abdicar o trono do Brasil. Ele vai voltar para Portugal e vai deixar o filhinho dele aqui, Pedro de Alcântara, de apenas 5 anos. A pergunta é a seguinte: o Pedrinho, de 5 anos, ele tem condições de governar o Brasil, de ser imperador do Brasil? Não sei, não sabemos. O que é que diz a Constituição? Vamos para a Constituição. Qual era a Constituição que estava em vigor nesse período? Era a Constituição de 1824, a primeira Constituição do Império. E ela era muito clara nesse aspecto. Olha, se o rei morre, se o rei abdica, o sucessor tem que ser de maior para poder assumir. Tá? E a mesma diz que, se o sucessor não for de maior, o Brasil tem que ser governado por regentes, até que o sucessor atinja a maioridade. Tranquilo? Então, como Pedro de Alcântara tinha apenas 5 anos, pela Constituição ele não poderia governar o nosso país. É por isso que a gente chama de período regencial, porque vai ser um período governado por regentes. Tranquilo? De antemão, pessoal, já é importante destacar algo que é muito cobrado no Enem e em outros vestibulares. O período regencial é um período de instabilidade política. Por quê? Porque vai ser um período bem conturbado. Vai ser um período em que muitas rebeliões vão eclodir aqui no Brasil, inúmeras, tá certo? Exemplo, Farroupilha, Balaiada, Sabinada, tá certo? E isso vai estourar praticamente por todo o país. E são movimentos que, de certa forma, desestabilizam politicamente a política do nosso país. Tranquilo? Mas a gente vai falar um pouquinho dessas rebeliões mais lá na frente. Mas de antemão já guarda essa informação. É um período de instabilidade política. Tranquilo? Muito bem. Gente, vê só. O período regencial ele é dividido em algumas fases, tá? Regência trina provisória, regência trina permanente, regência una do padre Diogo Feijó e a regência una de Araújo Lima. Tranquilo? Vamos tentar entender um pouquinho delas. Regência trina porque é composta por 3 pessoas, 3 regentes, tá? Trina provisória. Por que provisória? Porque nesse período que o Pedro debandou lá para Portugal, o Congresso estava de férias, os deputados estavam de férias e tal. Então, foi o que fizeram. Pegaram e formaram a regência trina provisória, enquanto os deputados não voltavam do recesso para poder eleger uma regência trina permanente. Olha aí, a segunda fase. Depois a gente vai ter uma regência una, deixa de ser 3, passa para ser 1, você vai entender isso daqui a pouco. Regência una de Feijó. E depois a gente vai ter a regência una de Araújo Lima. Bem, a gente vai destrinchar cada uma delas e tentar entender o que aconteceu em cada período. Mas antes, é necessário que você entenda e que você lembre que existiam 3 grupos políticos nesse período aqui no Brasil. Quais eram eles? Se liga com o titio. Eu tinha um grupo chamado restauradores. Restauradores vem de restaurar, restauração. O que é que esse grupo queria? Os restauradores queriam a volta de Dom Pedro I para o Brasil. Eles queriam restaurar, eles queriam a volta de Dom Pedro. Eles diziam: Pedro, volta, sai daí de Portugal, volta para cá, volta a ser o nosso imperador. Ô Toshi, que grupo é esse que pedia a volta de Pedro? Adivinha quem formava esse grupo chamado de restauradores? Portugueses. Era um grupo formado por portugueses. Tranquilo? Aí eu tenho um segundo grupo político que existia nesse período, os liberais moderados. Liberais moderados. O que é que eles defendiam? Eles diziam o seguinte: olha, a gente quer uma monarquia no Brasil, mas a gente não quer Pedro, não. Tá certo? A gente quer um monarca, a gente quer um rei,
Mas a gente não quer Pedro. E outra, a gente quer uma monarquia sem absolutismo. Tranquilo? Essa era a ideia dos liberais. E eu tenho um terceiro grupo, chamado de liberais exaltados. Otoshi, liberais exaltados eles não queriam nem Pedro de volta, eles não queriam mais uma monarquia, mesmo que sem absolutismo, não interessa pra gente. O que é que eles defendiam? Eles defendiam uma maior descentralização política, uma maior autonomia, uma maior independência. Para quem? Para os estados. É o que a gente chama hoje de federalismo. Eu não sei o que danado é federalismo, não. Veja só, pegue aí sua cidade, a cidade que você mora. Tá? Na sua cidade, o prefeito, para ele tomar qualquer decisão, por exemplo, ele tem que consultar o presidente da República? Não. O governador, para tomar alguma decisão no seu estado, ele tem que consultar o presidente da República? Não. Por quê? Porque, de certa forma, ele tem poderes, ele tem uma certa liberdade, ele tem uma certa autonomia, tá certo? Então, o que é que os liberais exaltados defendiam? Justamente isso, uma maior descentralização do poder, uma maior autonomia para as províncias brasileiras. Que nessa época, né, minha gente, estava tudo muito centralizado, pelo menos no primeiro reinado, nas mãos de quem? Do imperador. Mandava e desmandava. Tranquilo? Veja, vamos recapitular. Restauradores queriam a volta de Dom Pedro. Os liberais moderados queriam uma monarquia, mas sem absolutismo. Já os liberais exaltados queriam uma maior descentralização política. Sabe o que é que aconteceu? Pedro morreu em Portugal. Algum tempo depois, Pedro morre. Se Pedro morre, qual desses grupos que eu acabei de falar para vocês não tem mais sentido em existir? Justamente os restauradores, né? Eles vão querer o quê? Que Pedro volte do inferno? Né? Não tem mais sentido. Então, os restauradores extinto, acaba. Ficam os liberais moderados e os liberais exaltados. Dos liberais exaltados, se ligue, dos liberais exaltados vão se formar dois grupos políticos. Se ligue, os progressistas e os regressistas. Progressistas da ideia de que de progresso, né, algo novo. Regressistas, como se fosse andar para trás. O que é que os regressistas queriam, Otoshi? Os regressistas queriam centralização do poder. E os progressistas, eles queriam descentralização do poder. Tudo gira em torno disso. Centralização ou descentralização. Então, os progressistas queriam descentralizar. Os regressistas queriam continuar centralizado. Continuando agora, olha que coisa. Os progressistas vão se tornar lá na frente Partido Liberal. É bom você fazer um mapinha. Os progressistas vão se tornar o Partido Liberal. E os regressistas vão se tornar o Partido Conservador. O que é que o liberal defendia? Descentralização. O que é que o conservador defendia? Centralização. Então, recapitule comigo para você não endoidar o cocão. Se ligue, restauradores extintos. Aí eu tenho liberais moderados, que vai se dividir em dois. Progressistas, regressistas. Progressistas, descentralização. Regressistas, centralização. Estes dois vão se transformar em liberais e conservadores. Partido Liberal, Partido Conservador. Tá certo? Então, tudo gira em torno disso. A gente quer centralização ou quer um poder mais descentralizado. Pois bem, sabendo disso, o que é que a gente destaca do chamado período regencial? Bom, na regência trina provisória não tem muito o que destacar, porque foi muito curtinha, durou alguns meses só o tempo suficiente para que os políticos voltassem das férias e elegessem uma regência trina permanente. No período da regência trina permanente, a gente tem duas características que são extremamente importantes. Primeiro, pessoal, vai ser criada a chamada Guarda Nacional. A Guarda Nacional vai ser criada pelo padre Diogo Antônio Feijó, que era ministro da Justiça na época. E a Guarda Nacional não é o Exército. Exército é uma coisa, a Guarda Nacional é outra. A Guarda Nacional é uma força paramilitar para a elite. Quem fazia parte da Guarda Nacional era somente a elite, guarda essa informação. E o comando dessa Guarda Nacional normalmente eram entregues a homens poderosos, a grandes latifundiários que recebiam o título de coronel. Otoshi, coronelismo.
Coronel, é a partir daí é que a gente começa a chamar dono de fazenda, o cara que é muito influente, poderoso de coronel, Então, nessa época, a Guarda Nacional, né, era comandada por grandes latifundiários que recebiam aí a patente de coronel. Tranquilo? Essa Guarda Nacional, minha gente, ela vai ser extremamente importante para quê? Para combater as chamadas rebeliões regenciais. A cabanagem, a farroupilha, a sabinada, malês, por aí vai, tá certo? Então ela foi criada com esse objetivo. Outra característica importante é a criação do chamado Ato Adicional de 1834. O que danado é isso? Gente, o Ato Adicional vai ser uma medida de caráter liberal. O que é que ela determinava? Que a regência deixaria de ser trina, passaria a ser una. Ah, Tocha, é por isso que as próximas regências vão ser... É isso, exatamente, tá certo? Veio de onde isso? Do chamado Ato Adicional de 1834. Outra coisa, esse ato adicional criava assembleias municipais, ou seja, para que cada municípiozinho tivesse sua assembleia, onde ela fizesse suas próprias leis. Traduzindo, pessoal, o ato adicional de 1834 é uma medida de caráter liberal que dava mais autonomia para as províncias. Tranquilo? E até mesmo liberal, que pregava descentralização, justamente. Tá certo? Então não esquece disso. Tudo isso aconteceu na chamada regência trina permanente. Com sucesso, né, por causa da Guarda Nacional, o Diogo Antônio Feijó acabou sendo eleito aí o regente uno, tá certo? Só que quando ele assumiu o poder, o governo dele não vai ser muito legalzinho não, porque muitas rebeliões vão estourar durante esse período, tá certo? E ele não vai ter apoio suficiente para se manter no poder. Depois de 2 anos ele, dispara, pega o beco. E aí vem o chamado Araújo Lima. Araújo Lima, ao contrário de Feijó, que era liberal, Araújo Lima ele era o quê? Regressista. Ele era regressista, ele era conservador. Então o que é que ele vai fazer? Tudo aquilo que os liberais fizeram, ele vai desfazer. Então, por exemplo, esse ato adicional de 1834, que dava uma maior autonomia para as províncias, sabe o que é que ele vai fazer em 1840, pessoal? Ele vai criar a chamada Lei Interpretativa do Ato Adicional de 1834. Lei interpretativa, ele dizendo, minha gente, olha, aquela liberdade, aquela autonomia, aquela independência que foi dada às províncias, eu estou retirando, tá certo? Eu estou retirando, ou seja, se ele é um representante do regressistas, logicamente que ele não vai querer essa liberdade para as províncias. E ele vai desfazer tudo que os liberais fizeram. Tranquilo? Tanto é que a gente chama esse governo dele aí, esse período dele, de regresso conservador. Tá certo? Pois bem, eu falei para vocês das rebeliões. Gente, vão estourar rebeliões como Sabinada na Bahia, Balaiada no Maranhão, Malês na Bahia, Farroupilha no Rio Grande do Sul e Santa Catarina e Cabanagem no Grão-Pará. Grande parte delas, minha gente, estavam questionando o modo de vida, a desigualdade social. Vou dar um exemplo aqui. Malês, por exemplo. Malês foi uma rebelião que aconteceu na Bahia, em 1835, tá certo? E foi uma rebelião promovida por escravos muçulmanos, de etnia malê, por isso o nome Malês, tá certo? Por que eles estavam promovendo essa rebelião, Otocha? Pela forma como eles eram tratados, pela discriminação, pela desigualdade, pelas humilhações, pelos castigos, tá certo? Cabanagem, por exemplo, no Grão-Pará. Cabanagem de cabanos, cabana, ou seja, foi promovida por pessoas pobres, tá certo? Que viviam em cabanas, que moravam em cabanas ali na beira dos rios, os cabanos. E eles estavam reivindicando o quê? Porque eles promoveram essa rebelião, justamente isso, condições de vida, pessoal. Desigualdade social, pobreza, miséria, fome, tá certo? Cabanagem. Balaiada no Maranhão, tá certo?
vem de balaio, tá certo? Porque um dos principais líderes do movimento fazia balaio, era um artesão e tal. Também questionava o que? A estrutura social, né? A desigualdade social lá no Maranhão. Aí eu venho, por exemplo, para Farroupilha, Rio Grande do Sul, e Santa Catarina, vai ser um movimento de caráter separatista. Eles vão querer separar o Rio Grande do Sul e Santa Catarina do Brasil, vão ser formadas duas repúblicas, tá certo? Vai ser um movimento que vai acontecer lá na parte sul, sobretudo liderados por estancieiros, por pessoas ricas, por uma elite, tá certo? E por último, eu tenho a Sabinada, que vem de Francisco Sabino, que vai ser um dos principais líderes do movimento, né? E que vai também querer aí ter um caráter separatista, vão querer instaurar uma república na Bahia, veja que coisa. Então perceba, é um momento, um período extremamente conturbado, né? Com essas rebeliões, com esses levantes e tal, que vão ser veementemente combatidos pela chamada Guarda Nacional, tá certo? Tem movimento aí que vai acontecer, vai começar no período regencial, só vai terminar no segundo reinado. Um exemplo é a Farroupilha, que vai de 1835 a 45. Veja, período regencial encerra em 40, tá certo? 45 a gente já está no governo Dom Pedro II. Então é isso, pessoal, é essa nossa aulinha de período regencial. Quem gostou, deixa o likezinho, tá certo? Se inscreve no canal, indica essa aula aqui para um amigo, para um colega que está estudando para qualquer vestibular, seja SSA, seja Enem ou qualquer outro, tá bom? O importante é que a informação ela viaje, ela divulgue, tá certo? Beijo para as meninas, abraço para os rapazes. Foi massa ter vocês aqui. Um cheiro e até a próxima aulinha. Tchau, tchau.